Fala galera do tiro, eu sou Ergan e companhia e hoje eu tô aqui com o amigo Edson Yamada e a gente vai fazer um bate-papo sobre um tema relativamente polêmico, né? A gente vai comparar as PCPs com as Springer. Obrigado, Fábio, pelo convite, né? E vamos lá para esse vídeo aí, relativamente polêmico mesmo. Bom, o intuito do vídeo aqui é importante ressaltar, principalmente assim mostrar pontos de vista diferentes, né? Em relação a esse tipo de carabina. Eu sei que muita gente pode estar se perguntando, né, por que comparar esse tipo de carabinas tão diferentes, né? Apesar de terem a mesma finalidade, elas têm mecanismos bem diferentes. Mas o fato é que assim, as PCPs elas se popularizaram bastante aqui no Brasil, né? Então, assim, hoje você tem carabinas com preço, PCP com preço basicamente de carabinas Springer. E isso acaba gerando algumas dúvidas, né, em alguns atiradores. Sim, é verdade. Porque para muita gente, né, PCP acaba sendo a evolução natural do tiro, né? Você começa com Springer, chega num ponto, daí você passa para PCP. Bom, chega de enrolação, vamos começar a falar aí das carabinas propriamente dita. Bom, a gente vai começar aqui falando um pouquinho do conceito, né, de funcionamento, enfim, de cada carabina, né? Eu vou abordar um pouquinho mais Springer, né, que é o que eu realmente atiro, e o Yamada tem uma experiência muito maior aí que eu em relação ao PCP, ele vai dar as dicas aí para vocês. Bom, basicamente, né, as carabinas Springer são aquelas que podem ser impulsionadas por mola helicoidal, ou até o pistão, né, de nitrogênio, né, que é o conhecido gás RAM. Basicamente, você vai ter três tipos de carabina Springer. Né? Você tem as break barrel, que são as de cano de quebrar. Você vai ter a underlever, né, que é tipo a CFX, com a alavanca por baixo do cano. E tem a side lever, que é um sistema muito parecido, mas com a alavanca lateral. Como exemplo, você tem as Diana, a própria a FWB 300, né? Ainda falando em classificação, a gente pode considerar a Springer basicamente em relação à potência, né? Elas são classificadas em relação à potência. Você tem as carabinas de baixa potência, que vão até 11 joules, né? Carabinas de média potência, que vão até 16 joules, carabinas de alta potência até 23. E acima de 23 joules a gente tem as carabinas Magnum. Após essa breve apresentação das Springer, vamos pedir para o nosso amigo Yamada, aí, que é um especialista em PCP, para apresentar para a gente essas máquinas, né? Então, Fábio, assim, especialista eu não sou, tá? Mas assim, bem simples mesmo. Diferente das carabinas de mola, tá, de ação por mola, que toda vez você tem que armazenar o ar para ele ser comprimido e depois acontecer o disparo. Nas PCPs você tem um reservatório. Então você pré-carrega o ar. Tá? O ar fica pressurizado no reservatório e a cada vez que o mecanismo de disparo é acionado, ele libera uma quantidade de ar e vai acontecendo o disparo. É basicamente isso. Bacana. Bom, eu acho que o que interessa efetivamente é a gente falar agora das virtudes, né, e defeitos de cada uma. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens, né, das Springer. Isso, lógico, depende muito do ponto de vista, mas as principais vantagens, no meu ponto de vista, são a praticidade, a autonomia praticamente infinita, né, porque aí basta ter força no braço e chumbo que você vai atirar o dia inteiro, né. Facilidade de manutenção, a gente sabe que basta um compressor de mola, um pouquinho de conhecimento, você consegue fazer uma manutenção básica, pelo menos, né? Não digo em relação à tunagem mais profunda, mas uma manutenção básica dá para fazer. E principalmente preço, né? Via de regra, acho que as carabinas Springer são as mais populares, né? Eram as mais populares até então. Né? A gente tem uma ampla gama de modelos, né? E a variação de preço também bem grande, né? Você tem desde de carabinas bem básicas, baratinhas, até carabinas mais completas. Vamos lá, Yamada, com relação às PCPs. Com relação às PCPs, a maior e principal vantagem, pelo menos para mim, é que ela consegue aliar precisão e potência, que é algo difícil nas Springs. Quando você começa a ter uma Springer aí acima de 20 joules, você começa a comprometer a precisão. E a PCP, né, consegue aliar essas duas coisas. Você tem PCP de 50 joules,
com uma boa precisão. Tá? Outro ponto é que ela é quase que isenta de recuo. Tá? Ela tem um recuo mínimo dependendo do sistema de disparo. Algumas PCPs têm como se fosse uma mini câmara dentro, onde corre um martelo e ela bate, né, na válvula disparadora. Então tem esse movimento, mas é algo muito, muito sutil mesmo. Outro ponto é questão de preservar a luneta. Como ela não tem recuo, tá? Ela é menos agressiva à luneta. E o último ponto, talvez não seja tão importante, é a opção de você ter carabinas PCPs pequenas, que são as bullpups. É algo que não existe, né, nas Springer. Existe sim aquelas de coronha rebatível, né? Isso existe. Mas assim, a carabina completa, pronta para ser usada, naquele estilo bullpup, só nas PCPs mesmo. Tá certo. Parece que a gente até combinou, né? Porque agora a gente vai tocar no assunto de desvantagem e basicamente tudo que você falou que são vantagens de uma Springer, de uma PCP, é o que eu vou acabar elencando aqui também. Sim. Vamos lá. Bom, primeira grande desvantagem, né, que eu considero, que eu acho uma coisa super divertida, é que assim, numa Springer jamais você vai ter a possibilidade de ter uma semiautomática. Isso é um fato, né? Não tem como, a gente sabe que é um sistema tiro a tiro. Outra desvantagem é a questão justamente que o Yamada já tocou, que é a questão do recuo. Né? Então, isso é uma coisa inerente às carabinas Springer, né? A gente acaba tendo que aprender a lidar com isso, né? Para conseguir bom desempenho com essas carabinas. Bom, outra desvantagem é a questão da impossibilidade de ganho expressivo, né, em relação à potência. A gente sabe que, por exemplo, numa PCP é bem tranquilo, né, você conseguir aumentar a potência mexendo na reguladora ou então na disparadora, né, perdão. E na Springer a gente sabe que não tem como, por mais que você coloque um kit ou de gás RAM ou uma mola mais forte, ela acaba tendo a limitação da câmera e do transfer port. Né? Então é praticamente impossível você ter um ganho expressivo sem comprometer a precisão. Uma grande desvantagem também das Springers é a questão, justamente como a gente já tocou anteriormente, do recuo, que acaba exigindo uma técnica um pouco mais apurada do atirador. Né? Não é tão simples você pegar um Springer e sair fazendo disparos bons. Né? Você precisa se acostumar com a arma. Né? O Yamada sabe que eu sofri bastante esses tempos aí com uma HW77 e assim, a arma é sensacional, mas realmente faltou costume, né? Isso de certa forma comum nas Springers, né? Por conta da questão da limitação da potência, né? A gente sabe que é difícil você trabalhar com, por exemplo, uma carga maior do que a gente tem hoje numa Nitro X, numa Gamo Hunter Extreme, né? Fica praticamente inviável você ter um mecanismo que impulsione o chumbo mais forte do que essas carabinas conseguem. Você acaba tendo também uma certa restrição de calibre. Né? Então, no caso das Springers, eu acho que o maior calibre que a gente tem hoje é o .30, né? Naquela Hudson Carnivore. Né? Mesmo assim, ela dispara bem lenta, né? Em relação ao que uma PCP no mesmo calibre consegue fazer. Quando a gente fala em carabinas Magnum, uma questão também que tem que ser observada é o condicionamento físico do atirador. Porque não é fácil, cara. Você dá 30, 40, 50 disparos com uma carabina, aí com uma carga de 70, 80 quilos de gás ou uma mola equivalente, assim, precisa de braço, hein? Não é fácil, não. E, assim, falando ainda em recuo, que acho que é o grande vilão das Springers, é justamente a questão que o Yamada tocou. Né? Então, dependendo da carabina que você vai atirar, é muito difícil você trabalhar com uma mira ótica, né? Seja um red dot ou uma luneta. É complicado, né? Via de regra, você vai ter quebra, você vai ter desregulagem. Então, acaba limitando um pouco o uso desses dispositivos. Bom, falamos um pouquinho das desvantagens das Springers, agora o Yamada vai dar continuidade aí sobre as PCPs. Tá. Agora o lado azedo da laranja, né? Primeira coisa, né, que eu acho de PCP é questão preço. Ah, mas tem carabina Springer mais cara que PCP. Tudo bem. Mas a gente está comparando, tipo, a PCP mais barata e a Springer mais barata. Tá? Então, sempre, tá? Se você
partir disso daí, uma Springer vai ser mais em conta que uma PCP. Outra desvantagem do PCP, a dependência de uma fonte de ar pressurizado. Tá? Numa Springer você bascula o cano, aí pronto. Não, e na PCP não. Você vai ter que ter ou uma bomba, ou um cilindro scuba, ou um compressor, ou às vezes dois, né? E isso acaba elevando o custo. Não basta ter só uma Hatsan Galáctica. Você vai ter que ter uma maneira de colocar ar nela. E isso não é barato. Outro ponto, para você ter uma constância nos tiros, tá? Porque a PCP ela tem uma variação de potência, PCP não regular. Tá? Ela tem uma variação de potência que isso é dela mesma. Para você evitar isso, para você ter tiros mais constantes, você precisa instalar uma válvula reguladora. É a famosa, né, a queridinha aí das PCPs. E isso também custa dinheiro. Isso você comparando um gas ram com uma válvula disparadora, a válvula disparadora é mais cara. Então, isso acaba encarecendo. Mais um ponto, uso de supressor. Não é que seja obrigatório, mas dificilmente você vai estar numa condição que você consegue atirar de PCP sem supressor, tá? É quase que regra que você vai ter que ter um supressor. Vai aumentar o custo total do seu conjunto. Luneta. Você pode atirar de mira aberta? Sim, você pode. Mas você pega uma carabina aí de 30, 40, 50 joules, que você consegue fazer tiro de 50, 70, 100, às vezes passando disso, você vai querer atirar de luneta, tá? E não vai ser uma lunetinha, você vai querer uma lunetona para ela, tá? E isso também tem custo. Mas um item, né, nesse conjunto total. E outro ponto, isso não é tanto ligado a PCP, tá? Eu vou explicar. Normalmente, PCP é mais exigente em chumbo, tá? Ah, mas é PCP? Não, é o tipo de tiro que a PCP faz. Tá? Para você fazer um tiro de 70 metros, tentar acertar uma latinha, tentar acertar um giz a 50, você vai precisar de um chumbinho melhor. Tá? Você quer um tiro de impacto, chegar e dar uma pancada mesmo, explodir uma lata, você vai precisar de um slug, você vai precisar de um chumbo mais pesado, que é mais caro que, digamos assim, que os chumbos normais. Um ponto aí que vai para o lado da segurança, tá? Risco de explosão. Tá? Acontece, volta e meia aparece aí nos grupos, né? PCP que explodiu, alguns a gente não sabe por quê. Então, tem esse risco realmente, né? Você trabalhar uma PCP com 200 bar no cilindro é arriscado, sim. E esse risco não é só da carabina, tá? É de todo o conjunto que vai pressurizar ela. Bomba, um cilindro scuba, o compressor, tá? Tudo isso pode dar um problema, né? Uma mangueira que estoure vai dar um jato de ar se ela não tiver aquela proteção, né? Parecendo uma molinha em volta, ela pode rasgar e voar pedaço. Então, tem essa desvantagem também. Outro ponto é a possibilidade de acontecer múltiplos carregamentos, entrar mais de um chumbinho no cano. Tá? Isso em PCP que usa magazine é possível. E Springer não tem como, a menos que de propósito mesmo. Coloque um chumbinho, vá lá e empurre o outro. Né? Mas assim, involuntariamente, não tem como acontecer. Mais um ponto, dificuldade de você encontrar mão de obra qualificada para mexer em PCP. Tá? Springer é mais fácil de mexer, PCP é mais complicado, são muitos detalhezinhos, são coisinhas de nada, tá? Que pode fazer uma PCP funcionar bem ou não funcionar bem. E por último, dificuldade em encontrar peças. Tá? A gente tem uma grande variedade de PCPs hoje. Nem todas as fabricantes ou nem todas as importadoras trazem peças também. E daí muitas vezes você tem uma carabina dessas que por falta de uma peça ela fica parada, né? Então essas aí são as
desvantagens que eu vejo numa PCP. Bom, dando seguimento aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de manutenção, né? O que é interessante fazer num Springer e numa PCP. Bom, falando em Springer, eu acho que a manutenção é bem tranquila, né? Pelo menos, assim, minha experiência com essas armas é basicamente o que eu costumo fazer. Limpeza de cano, né? Para evitar chumbamento, principalmente carabinas mais potentes, eu acho que é importante fazer. Eventualmente, né, a troca do sistema de vedação da carabina, a gente fala em anel de vedação do cano, em bucha, né? São itens que realmente assim comprometem, né, a precisão da carabina e o funcionamento de uma maneira geral. Então são coisas que a gente tem que ficar bem atento também. Uma coisa que é bem interessante fazer também em carabinas Springers é a checagem do aperto dos parafusos. Né? O tranco, ele via de regra, acaba afrouxando, né? Mesmo que você use trava química, né? Com o tempo ela vai acabar afrouxando, né? E isso muitas vezes a gente não percebe durante a sessão de tiro e acaba até perdendo o parafuso. Então é importante, antes de cada sessão, dar uma checadinha, ver se está tudo certinho, para não ter problema com essas carabinas. Bom, agora o Yamada vai passar para a gente aí quais são as principais manutenções aí nas PCPs. Então, tá. A manutenção preventiva, tá? É muito parecida, a questão de limpeza mesmo, né? Como você manuseia ela. Então, passe ali um paninho com óleo ou algum protetor, né? Para proteger as partes metálicas. Uma coisa que não acontece nas Springers, mas na PCP é muito importante, é manter o cilindro com pressão. Tá? Você não pode guardar uma PCP vazia, com zero de pressão, porque a pressão interna do cilindro é que ajuda a fazer a vedação. Tem os O-rings, mas precisa ter pressão para forçar esse O-ring, né, na posição que ela está. Às vezes a pessoa deixa a carabina ficar vazia, tá? E quando ela vai encher, não veda direito, justamente por causa disso. E aquela pressão aí, 50, 80 bar no mínimo, tem que ter dentro de um cilindro. Tá? Isso é questão de manutenção de PCP. Outra questão, a manutenção não é só da carabina. Você tem que fazer manutenção da sua bomba, tá? Limpar ela de vez em quando. Se você usa cilindro de escuba, também vê questão de validade, de tempos em tempos. Por mais que se use aqueles filtros para retirar a umidade, acaba acumulando umidade, acaba acumulando água dentro do cilindro, né? Às vezes é bom esvaziar, tirar isso daí. O cilindro e também o compressor. Se você tem compressor, né? Questão de óleo, aqueles filtros, né? Que para reter a umidade, isso tudo você tem que fazer manutenção. E por último, questão dos O-rings, tá? Numa carabina Springer, normalmente você tem ali a vedação do cano e a bucha. Esses dois vedantes só. Último ponto, cuidado com os O-rings. Tá? Uma carabina PCP tem muito, mas muito O-ring mesmo. Então, às vezes, um pingo de silicone no lugar certo para manter ele bem lubrificado, para ele não ressecar, não rachar. Então, esse também é um cuidado que você tem que ter com carabina PCP. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre tunagem, né? A gente sabe que é um assunto que o pessoal gosta, né? A maioria gosta de personalizar a arma, enfim, tornar ela mais adequada para o que efetivamente o atirador busca, né? E, bom, vamos falar um pouquinho sobre a tunagem das Springers. Via de regra, essa tunagem tem a intenção de diminuir o recuo, né, que é o grande vilão aí dessas carabinas, né? Então você tem uma série de possibilidades. Né? Em carabinas de mola, normalmente você faz um camisamento, eventualmente você pode cortar alguns elos na mola, né, para que efetivamente você tenha um pouco menos de força, né, e diminua o recuo, consequentemente. Uma coisa muito comum também é a troca da mola helicoidal pelo um conjunto de gás RAM. Né? A gente sabe que diminui bastante a questão da vibração, né? Em relação ao tranco, eu acho que eles são muito parecidos, né? Se a gente trabalhar com cargas parecidas, né? Mas a vibração, principalmente do gás RAM, é muito mais tranquila, muito mais fácil de você lidar. Uma coisa que o pessoal costuma fazer também, principalmente quando não se trabalha com kits completos, é o alívio de peso do êmbolo, né?
A gente sabe que isso ajuda bastante. O Yamada, inclusive, é mestre, né, em fazer esse tipo de tonagem aí e melhora bastante também o desempenho da carabina. Uma coisa muito importante também para quem busca um tiro mais preciso é a questão do gatilho, né? Então, você fazer um alívio, até mesmo uma regulagem, já às vezes é suficiente, dependendo do tipo de tiro que o atirador pretende com a sua carabina. Uma coisa também que é interessante é a questão do equilíbrio da coronha, né? Então, quando a gente trabalha com coronhas em polímero ou até mesmo coronhas em madeira, é importante a gente manter o ponto de equilíbrio num lugar que seja adequado para o nosso tipo de pegada, né? Isso, além de ajudar a questão da visada, o aumento de peso também ele acaba contribuindo para a absorção de impacto, né? De uma maneira geral, né? Você tem mais massa, então a carabina ela tende a ter um tranco um pouco menos perceptível. Bom, agora o Yamada vai falar aí sobre o que a gente pode fazer nessas PCPs. Então, tá. A queridinha, tá, para tunagem de PCP é a instalação de válvula reguladora. Seria mais ou menos o gas RAM para carabina de mola. Tá? Outro ponto, tá, é verificação de cano, como acontece, né, nas Springers, você vê a entrada, a saída, para ver se não tem nenhuma rebarba. E no caso da PCP, pela maneira que ela funciona, o ar que está lá embaixo no cilindro é liberado pela válvula disparadora, tem que subir para entrar no cano. E normalmente existe um furo no cano, tá? Essa passagem é chamada de transfer port. E o que acontece? O furo é feito de fora para dentro e joga a rebarba para dentro. Então, muitas vezes tem rebarba no transfer port. Então, nos canos de PCP, você tem que ver culatra, tem que ver coroa e também você tem que ver o transfer port. Mais um ponto, aí já começa a ficar bem mais específico, tá? A instalação, a troca da válvula disparadora. Como você comentou, em PCP é possível, tá, você aumentar a potência dela. E uma das maneiras de aumentar a potência é você mexer ou trocar a válvula disparadora original. Mais um ponto é você mexer no ferrolho. Tá? O ferrolho é aquela pecinha que vai e empurra o chumbinho para dentro. Muitas vezes tem uma pontinha mais fina, tá? Que é possível você deixá-la mais comprida e até mais fina. Para quê? Para a hora que ela empurrar o chumbinho passe do transfer port. Porque alguns tipos de chumbinho, principalmente aqueles que são mais ocos, tá? Às vezes acontece o quê? Quando o ferrolho empurra, a saia do chumbinho ainda está com uma parte lá na saída do transfer, né? Então, para alguns tipos de chumbinho, a carabina não rende bem. Você não sabe por quê. Então, pode ser isso. Tá? A pontinha do ferrolho que deveria ser um pouquinho mais longa. Outra coisa, ajuste de pressão de uma mola que lança o martelo contra a válvula disparadora. Tá? Você pode aumentar essa pressão, você pode diminuir essa pressão. Mais um ponto, ajuste do peso do martelo. Mais ou menos como acontece nas Springer, você pode alterar a mola, mas você pode alterar também o peso, tá, do que vai bater na válvula disparadora. No caso, né, é o martelo. Bom, a gente está comentando sobre carabinas, né? São armas, né? Embora de pressão, mas são armas. E a gente sabe que toda arma ela envolve alguns cuidados e alguns riscos, né? Então a gente vai elencar alguns aqui que a gente acha interessante falar, né? Vou começar pelas Springers, né? Eu acho que o grande risco de uma Springer é quando, principalmente em relação ao acidente, né, com o atirador, está relacionado com o alívio exagerado do gatilho, né, que é onde vai ocorrer o disparo acidental. Numa carabina de cano basculante, normalmente o cano volta com força, vai estragar a carabina e muitas vezes pode causar inclusive um ferimento do atirador. Exatamente. Agora, se a gente estiver falando de cano a underlever, né, o cano fixo, o risco é maior ainda, dependendo do tipo de carabina, né, que é a famosa decepa-dedo. Né? Se eventualmente acontecer um disparo acidental, você vai se machucar feio. Né? Então, acho que esses são os dois principais riscos aí em relação às Springers. Né? Lógico, como toda arma, a gente tem que ter o cuidado necessário, né?
para evitar algum tipo de acidente, mas em relação ao mecanismo, ao funcionamento, eu acredito que sejam os principais riscos que as carabinas Springer oferecem para os atiradores. O Yamada agora vai dar seguimento, vai falar um pouquinho sobre a questão dos cuidados e riscos aí na utilização de carabinas PCP. Então, Fábio, deixando um pouco de lado aquelas questões básicas de segurança, tá? Que tanto se aplicam para carabinas de mola, Springer, para arma de fogo, tá? Deixando isso de lado, só mais específico para a questão das PCPs. O primeiro risco é o risco de explosão mesmo, tá? A gente está trabalhando aí com 200, 300 bar de pressão, que é uma coisa muito, mas muito alta mesmo, tá? Então, a questão do excesso de pressão, tá? O cilindro foi projetado para 200 bar, 200 bar. Ah, não, vou colocar 230 para dar mais tantos tiros a mais, tá? Isso, num primeiro momento, pode ser que não vai explodir a carabina, mas você provoca a fadiga do material. Você vai forçando, chega uma hora que talvez até com 200 bar ela vai rachar, ela vai explodir. Outro ponto, questão de validade de cilindro. Tá? Cilindro de carabina, cilindro escuba tem validade. Quando você compra, você vê gravado, né? Qual que é a validade. Você pode refazer o teste. Tá? Tem algumas oficinas que fazem o teste para ver se o cilindro, tá? Pode ser usado ainda. E uma outra coisa, eu já vi gente usar algum tipo de gás, especificamente oxigênio. Se você colocar oxigênio comprimido em alguma coisa e isso explodir, vai ser muito, mas muito pior que se fosse só ar, tá? Ar comum aqui. Outro ponto, quando você tem um acidente e você acerta uma pessoa, acerta um animal, acerta um carro, alguma coisa, tá? Como a potência de PCP, via de regra, é muito maior do que uma Springer, tá? A gravidade é maior. Tá? Num carro que ia fazer um afundadinho, pode fazer um furo. Numa pessoa que ia deixar um roxo ou ia entrar só um pouquinho na pele, vai entrar mais fundo, tá? Então, os ferimentos provocados por uma PCP são, de regra, mais graves do que uma Springer. Mais uma coisa, como ela é de potência maior, normalmente o chumbinho tem um alcance maior. Tá? Você atira em um alvo, é regra, né? Você está atirando em alguma coisa, você tem que saber o que está atrás dela. Tá? Numa PCP, esse cuidado é muito maior. Às vezes, numa Springer, né, você está atirando e fala, não, isso aqui vai chegar no máximo 100 metros por aí. Numa PCP, não, vai passar de 100 metros, pode acabar acertando alguém que esteja lá muito, muito longe. E também a questão de ricochete. Tá? Um ricochete numa PCP é algo muito perigoso, porque você perde totalmente o controle, né? Você está atirando nesse sentido. De repente acontece um ricochete, o tiro vai para um outro lado e vai com muita força ainda. Então eu, né, considero que esses são os principais riscos, né, de uma carabina PCP. Essa questão do ricochete também é importante falar a questão do uso daqueles chumbos de aço, né? Que são, Sim. aquilo é um perigo, né, cara? Para curtas Esfera de distâncias, aço. exatamente. Chumbos tipo o Gamo Rocket, aquele Crossman Penetrator, tem que tomar muito cuidado, né? Porque Sim, aquilo chumbinhos volta que mesmo. tem a alma, a cabeça de um metal mais duro de aço, né, tem uma tendência muito, muito grande de ricochete. Bom, vamos lá, gente. Agora a gente vai abordar um tema aqui que é bem polêmico, né? Eu até estava brincando com o Yamado, falei, nossa, isso aí vai dar o que falar, mas enfim. Como a gente abordou no início do vídeo, a gente sabe que com a popularização das PCPs, o preço delas também baixou relativamente bem, né? Então hoje é possível encontrar PCPs aí a preço de carabina Springer média para boa. E aí que está a grande questão, né? É uma PCP de entrada, uma PCP média ou uma Springer top? São dois pontos de vista aqui, né? Eu não sei, eu vou falar por mim, tá? Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por Springer, tá? Não tenho uma PCP ainda,
né? Até conversei com o Yamada um tempo atrás, eu quase peguei uma, mas enfim, depois da nossa conversa acabei optando por outras carabinas. E o que acontece? Por que eu optei por Springer Top, ao invés de pegar uma PCP? Justamente por conta daquelas desvantagens que o Yamada elencou, né? Que é o custo, né? Bem na verdade a questão do custo inicial, né? Principalmente para quem não tem uma PCP, é alto, né? Não é só a carabina. O ideal é você ter, assim, do meu ponto de vista, tá? Eu sei que a bomba é bem complicado, então acho que para você atirar de PCP legal, não se estressar, você tem que ter um compressor e tem que ter um escudo, né? Porque aí é o conjunto ideal, né? Você carrega o seu scuba, vai e leva ele para atirar, e você vai brincar à vontade. Então, assim, isso encarece bastante essa questão. E outra coisa também, isso aí é muito particular de cada atirador, a gente tem que analisar nossas necessidades, né? Então, hoje, por exemplo, eu atiro de 10 até no máximo 50 metros, né? E basicamente é plinking, tampinha, alvo de papel. Então, assim, eu não preciso de uma carabina potente, né? Assim, atirar hoje com 16 joules, 15 joules, até um pouco menos que isso, já me atende perfeitamente bem, que é o que eu consigo hoje com as minhas Springer HW, né, a própria TX. Né? Então, assim, né, nessas distâncias elas me atendem. Né? Então, com aquela questão da autonomia infinita, que eu costumo brincar, né? Se eu quiser atirar 500 chumbos numa sessão, eu vou atirar e pronto, basta ter força no braço. Então, outra coisa também que me fez optar por essas Springers ao invés de pegar um PCP é a questão do acabamento e a qualidade de construção. Né? Isso aí é uma coisa inegável. Né? Se você pega uma HW, uma TX, assim, você vê que é uma carabina que é feita para durar o resto da vida. Né? Dificilmente você vai ter problema com elas. Então, basicamente, esses são meus motivos. Lógicos, são questões pessoais, né? Cada um tem que analisar a sua necessidade. Né? Não existe um produto definitivo e perfeito. Né? Então, esse é meu ponto de vista. Agora, o Yamada, eu tô curioso, hein? A gente não conversou antes do vídeo. Eu não sei o que ele vai falar, mas eu tô curioso. Vamos lá, Yamada-san. Então, vamos lá. Então, a questão é PCP de entrada e Springer, assim, de nível menor. Uma Springer não precisa ser super, super top, tá? Mas imaginando, dando nome aos bois, tá? E PR900 como contra uma CFX, uma CFE, tá? É esse parâmetro de comparação que a gente está fazendo. Tá? Eu acho que Springer leva vantagem. Hoje, se eu tivesse, né, se alguém falasse, olha, eu vou confiscar as suas armas, você vai ficar com uma arma só. Você pode escolher qual que você vai ficar. Eu ficaria com uma Springer. Tá? Por quê? Questão de precisão. Elas são muito próximas até o limite da Springer. Tá? Você fala, mas uma Springer não acerta não sei o que a 120 metros. Tá? Não acerta pela limitação do sistema. Mas não que ela não seja precisa. Se você pegar na distância que ela atira bem, até uns 50 metros, uma Springer boa, bem afinadinha, vai agrupar tão bem quanto uma PCP. Tá? Isso eu tenho certeza absoluta. Outra coisa, carabina Springer, você precisa só da carabina. Pronto. Carabina e chumbinho, você atira o quanto que você quiser. Você não depende de bomba, de scuba, não depende de compressor. Só você chegar, ter coragem de bascular o cano ou a alavanca, você vai atirar até você enjoar. Manutenção de Springer é mais fácil. Tá? Isso é regra. Se der um problema numa PCP, por mais que seja um O-ringzinho que rasgou, você vai ter que desmontar ela toda para descobrir onde é esse vazamento. É mais trabalhoso, tá? Então, questão de manutenção de Springer é muito mais tranquila do que PCP. Ó, isso que o cara tá falando, não sei se vocês repararam, mas olha o que tá na parede dele ali. Aquela Depois eu vou joia pegar ali. ela aqui. No encerramento eu vou pegar lá no Cara, essa final. carabina é linda demais. Acho que é uma das PCP mais bonitas que tem, né? Sim, verdade. Basicamente a gente abordou os principais temas aqui, né? Lógico que como a gente falou, cada um tem sua utilização e é normal que tenha talvez alguma outra dúvida que a gente não tenha abordado.
né, algum tema, algum assunto. De repente, se é interessante colocar aí nos comentários, né, para a gente falar sobre isso futuramente. Vamos partir para as considerações finais aqui. E, enfim, vou dar a palavra ao amigo Yamada, né, e aí a gente volta aqui com o encerramento. Finalizando, então, né, aqui as considerações finais, estou aqui com a minha queridinha entre as PCPs, tá? A Tsangalatia. Então, a primeira coisa, questão de você vai ter uma PCP ou não tem, é o seu querer soberano. O atirador, não, eu quero ter uma PCP. Ah, mas você mora numa kitnet, você não pode. Não, você mora no meio de São Paulo, você não tem onde atirar. Não interessa, tá? O querer, tá, é mais importante. Eu quero, então tudo bem, você tem como comprar? Como, tá? Mas daí você indo para um lado mais racional, tirando o querer, tirando o sentimento, tá? Você tem que levar em consideração uma série de coisas. Porque muitas vezes, tanto em Springer como em PCP, você acaba fazendo uma escolha errada. Mas eu vi um review, eu achei que era desse jeito. Ah, eu não sabia que PCP tinha que ter uma bomba, tinha que ter um compressor. Eu ia encher lá no posto de gasolina, aí eu achei que dava. Tá? Então, é muito importante você ter, sabe, informação para você saber. Isso aqui é desse jeito? Qual que é o custo disso? Custo financeiro. Tá? Ah, vou precisar de luneta, vou precisar de bomba, é perigoso explodir. Então, você precisa saber ter uma visão realmente de tudo. Tá? E daí você escolher. Não existe regra dizendo que PCP é melhor que Springer é pior que PCP. Eu estava conversando em off com o Fábio e eu disse para ele, se um dia acontecer, né, falar, olha, todo cidadão brasileiro só vai poder ter uma carabina de pressão. Eu escolheria uma Springer. Mesmo gostando muito de PCP, eu acho que Springer ela é mais versátil, ela é mais tranquila, né, do que uma PCP para você usar, para você fazer manutenção. Bom, é isso aí, pessoal. O bate-papo foi bem produtivo aqui com o Edson, né? Acho que eu fiquei surpreso também com a questão dessas considerações dele. Eu confesso que eu achava que ele tinha um pezinho ali nas PCPs, tá? Mas a gente não conversou sobre isso antes, né? Mas enfim, é bem o que ele falou, né? Eu venho da área comercial e uma coisa que acho que é muito importante, né, que todo mundo que trabalha na área comercial fala é a questão da necessidade. Né? Então, todo atirador ele tem que avaliar primeiro as suas necessidades, né? Qual distância você vai atirar, quanto você está disposto a gastar, que potência eu preciso, né? Eu preciso de uma carabina potente, não preciso, né? E tudo isso é fundamental para você fazer uma escolha assertiva, né? A questão das PCPs é como o Edson falou, tem uma série de vantagens, né? Mas também tem os contrapontos ali. Springer realmente, assim, são carabinas mais versáteis, né? No meu modo de ver, pelo menos, principalmente quando a gente fala em primeira carabina. Né? Eu acho que, como o Edson falou, a gente não está aqui para ficar ditando regra nem nada, mas via de regra é interessante o atirador começar com Springer, né? Para tomar gosto, até pela questão de custo, né? Aprender a lidar com o recuo, né? Isso é importante, né? É uma coisa uma que escola. exatamente, né? Atirar em mira aberta é muito legal, a gente aprende bastante com isso. Então, assim, se eu tivesse que dar uma opinião para um amigo, eu falaria, olha, compre uma Springer primeiro, né? Não precisa gastar muito, né? Aproveita bastante e aí você vai ter um parâmetro legal de quais vão ser suas necessidades e se efetivamente você precisa mesmo ter uma PCP, né? Eu até agora não consegui me convencer, né, a comprar. Eu tenho ainda um pensamento de ter, né? Mas eu acho que tem bastante coisa para aprender ainda nos Springers aqui. Bom, vou passar a palavra para o Yamada aí. Então, pessoal, esse aqui está sendo o segundo vídeo, né, que a gente está fazendo em conjunto aqui e torcer, né, para que vocês gostem do conteúdo dessa maneira que a gente está fazendo, né, os vídeos assim, como um bate-papo, né, mas sempre tendo um foco, né, evitar conversa de botequim, né.
Conversa de botequim a gente tem em off só. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí.